Não, então, né? Basicamente, o vídeo que eu vou falar é como que a crítica de Nietzsche tem tudo a ver com a ética protestante de Weber. E, aliás, está situada na página. Eita, é porque a pessoa está de óculos escuros, né? Mas, tirando um pouco esse óculos escuro, eu vou falar para vocês o seguinte. É polêmica, porque ele já diz no parágrafo 15, página 25, que diz assim, ó: no cristianismo, nem a moralidade nem a religião tem qualquer ponto de contato com a realidade. O cristianismo oferece apenas causas puramente imaginárias. Deus, alma, ego, espírito, livre-arbítrio ou mesmo não livre e efeitos puramente imaginários: pecado, salvação, graça, castigo, perdão dos pecados. O relacionamento entre esses seres, né? Eu coloco esses, mas enfim, tá? Entre seres imaginários, Deus, espíritos, almas. Uma história natural imaginária, antropocêntrica, uma completa negação do conceito das causas naturais, uma psicologia imaginária, incompreensão de si mesmo, incompreensão dos sentidos gerais do agradável e do desagradável, por exemplo, dos estados do nervos simpáticos, com a ajuda da linguagem de sinais da algarávia ético-religiosa, remorso, consciência pesada, tentação pelo diabo, presença de Deus. Uma teleologia imaginária, o reino de Deus, o juízo final, a vida eterna e ponto. Esse mundo puramente fictício, para grande desvantagem sua, tem de ser diferenciado do mundo dos sonhos. Este último, pelo menos, reflete a realidade, enquanto o primeiro a falsifica, diminua e a cega. Uma vez que o conceito natureza se opôs ao conceito Deus, necessariamente o mundo natural assumiu a significação de abominável. O conjunto daquele mundo fictício tem sua origem no ódio ao natural, ao real. E não é a mais que a evidência de um profundo mal-estar em presença da realidade. Isso significa tudo. Quem apenas tem a razão de querer viver fora da realidade. O homem que sofre com a realidade. Mas, para sofrer com a realidade, tem-se de ser uma realidade deformada. Perdão a pronúncia. A preponderância do sofrimento sobre o prazer é a causa dessa fictícia moralidade e religião. Mas tal preponderância também oferece a fórmula para a decadência. Sexto parágrafo, eita, 16º parágrafo, ainda na continuação da página 16, e que vai até a página 27, que diz: a crítica do conceito cristão de Deus revela inevitavelmente a mesma conclusão a uma nação que ainda acredita em si mesma, se apega fortemente ao seu próprio Deus. Nele honra as condições que lhe permitem sobreviver, as suas virtudes, projeta sua alegria em si mesma, seu sentimento de poder, um ser, em suma, ao qual se possa dirigir agradecimentos. O que é rico oferece-lhe parte de sua riqueza. Um povo orgulhoso precisa de um Deus a quem faça sacrifícios. A religião
dentro desses limites, é uma forma de gratidão. O homem sente-se grato por sua própria existência. Para isso, precisa de um Deus. Tal Deus deve ser capaz de proporcionar tanto benefícios como danos. Deve ser capaz de ser amigo ou inimigo. É contra toda a natureza de tal Deus, tornando-o apenas um Deus de bondade, contraria a inclinação humana. A humanidade tem tanta necessidade de um Deus bom como de um Deus mau. Não tem de agradar, perdão, não tem de agradecer o simples humanitarismo e tolerância pela sua existência. Que valor teria um Deus que não conhecesse a ira, a vingança, a inveja, o desdém, a trapaça, a violência? Que jamais, talvez, tivesse experimentado os exaustantes árdios, que é do latim ardius, da vitória e da destruição? Ninguém compreenderia tal Deus. Como pode alguém querê-lo? Na verdade, quando uma nação trilha o caminho da decadência, quando vê-se perdendo sua crença no futuro, sua esperança na realidade, quando começa a ver a submissão como a necessidade primordial e as virtudes de submissão como medidas de autopreservação, então terá de alterar seu Deus. Ele se torna então hipócrita, timorato e cauteloso. Aconselha a paz de espírito, a tolerância, o amor a amigos e inimigos. Moraliza infindavelmente, perdão a pronúncia de novo, insinua-se em todas as virtudes privadas. Torna-se o Deus de cada homem. Torna-se um cidadão comum, um cosmopolita. Aí tem as reticências e fala o seguinte: antigamente ele representava um povo, a força de um povo, tudo que há de agressivo e sedento de poder na alma de um povo. Agora é simplesmente o Deus bom. Na verdade, é que não há outra alternativa para os deuses. Ou são a vontade de poder, caso em que são deuses nacionais, ou a capacidade para o poder, caso em que tem de ser bons. E, juntando esta contemplação narrativa diante disto, outra referência se encontra na ética protestante e o espírito do capitalismo, que se encontra na página 59, que eu quero aqui deixar essa questão diante da era do próprio capitalismo como um todo, mas que diz: tão pouco por conta da auri sacra fames, a cobiça pelo ouro, que era naquela época, ou hoje, menos poderosa fora do capitalismo burguês do que há na sua esfera particular, como as ilusões dos modernos românticos estão acostumadas a acreditar. A diferença entre o espírito capitalista e pré-capitalista não será encontrada nesse local. Aí, enfim, eles dão essa continuidade, mas dando seguimento a outra página, que é interessante entender também, é na página 61, que diz a respeito o seguinte: a utilização racional de capital em um empreendimento permanente e a organização racional capitalista do trabalho ainda não se havia tornado forças dominantes na determinação da atividade econômica. Essa atitude foi justamente um dos mais fortes obstáculos subjetivos que a adaptação dos homens às condições de uma economia capitalista burguesa
ordenada encontrou em todos os lugares. Isso, para fechar, né, diante dessas referências que se encontra dentro do Anticristo e na ética protestante, diz muito sobre como que dentro desta egrégora chamada cristã, ou fora do cristianismo, ou diante de outras paralelas visões que está dentro dessa teologia, cabe consigo levar a crítica diante de como que é visto a moralidade de Deus e como que é visto o caráter de Deus diante de tais esferas. E pegando pela ética protestante, aqui diz muito sobre essa questão do trabalho diante dessa acumulação que ainda está nessa fase pré-capitalista diante do século que Weber escreveu. Mas pegar um ponto de que essa organização já havia antes adentrado na Igreja Católica com a venda de indulgências. Estava aí já a comercialização da fé diante da venda de indulgências e diante da salvação de sua alma para requer ter um lugar no céu. E outra, o paralelo aqui feito é diante de que a crítica de Nietzsche para com o cristianismo deixa claro que, mesmo que muitas condições que está dentro da fé dogmática e que está dentro da gnose protestante ou católica ou diante de outros fatos, só faz e ainda tende a dispor nessa credibilidade de como que isso gira em torno do próprio capitalismo comercial diante de uma narrativa de toda a prosperidade ou diante de toda a bondade ou diante de toda a humilhação que ali se encontra, porque é necessário você criticar diante de um estabelecimento de religião, porque pegar por esse valor é algo institucionalizado, de certa forma, e que mesmo assim, pegando pela Idade Média, que fazia muito essa questão de ser a senhora feudal para a questão de postos, que estava ali como grande mantedora do próprio acúmulo capital diante do feudo, que o feudo ali era a base comercial de trocas e que isso estava diante do manso servil, comunal e eu me esqueci o outro. Mas é interessante ver a partida do próprio capitalismo diante da religião, diante dessa política que se adentrou e que muita gente não pega pela lógica de acreditar e ver que muita manipulação ali é descrita como um véu que está sendo cegado e de que muita coisa ali não está sendo credibilizado diante do intelecto, mas está credibilizado diante de uma forja emocional, diante de um sentimentalismo dessa questão de fé, de como que tudo é voltado para a fé e de como que pouca gente vê que esta fé em si está sendo de forma vendida, né? Vendida para uma salvação de um reino que é proposto diante da Bíblia. E pegar por versículos e versículos, está escrito muitas coisas diante daquela época, que é pegando pelo meridiano da época que está ali.
acima do Egito para a parte já de Israel, Jerusalém, Belém e Palestina, que antes de ser Israel hoje, né? Antes ali era totalmente domínio da Palestina, né? E diante de outras coisas, né? Que se você for pegar em correlação à cruzada, que era mantida e decretada em nome de Deus, matado em nome de Deus, pegar por tais santos que matavam em nome de Deus também, e pegar por essa lógica também é uma virada de chave. Pegar também por outra lógica que diante de um exército que Moisés, enfim, comandou, que estava amando de serviço de Deus e que estava, e de outras linhas como o rei Davi ou do rei Salomão, que enfim, é outra questão a ser analisada, porque pega aí uma base muito bem diante de um esoterismo mais profundo, ou diante de uma parte mais hermética, né? Ou pegar pelo maior princípio que ainda assim é muito estudado diante da Cabala, diante da figura que aqui nós se encontramos, que é o Malkut, em relação a outras 10 linhas dos Tiferet, se não me engano é o nome, e perdão por não estar pronunciando corretamente. E perdão desde já por não estar pronunciando corretamente também os nomes em latim. Mas é isso. Espero que desde já vocês possam deixar seus likes. E é isso. E até um próximo vídeo. Daqui, se eu fizer um próximo vídeo falando sobre outro assunto. E é isso. Tchau e é isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo.